Presta atenção nesse cara aqui. Ele se chama Serdar Gurbangulievich Berdimuhamedov. Não é um nome fácil de soletrar. Desde 2022, este sujeito é o ditador de um país que você provavelmente nem sabe apontar no mapa, o Turcomenistão. O Turcomenistão tem 6 milhões de habitantes, está na Ásia Central e é uma ex-república soviética. Se você abrir o Google Maps, verá que não falta país ao lado do Turcomenistão com o mesmo sufixo. Stão tem origem na língua persa, sua raiz significa terra. Turcomenistão, no caso, é a terra dos turcomenos. Além dele, há outros 6 países que utilizam o mesmo sufixo: Afeganistão, Cazaquistão, Quirguistão, Paquistão, Tajiquistão e Uzbequistão. A capital do Turcomenistão se chama Ashgabat. De longe, parece uma mistura de Las Vegas com Pyongyang. Agora, de perto, parece o palco de um conto distópico. A cidade, quase sempre com essas ruas vazias, detém um recorde mundial no Guinness Book de concentração de edifícios revestidos de mármore branco. Ou seja, é brega até não poder mais. Até 2013, o último ano onde existem registros oficiais, eram 543 edifícios, em uma área de 4,5 milhões de metros quadrados. E detalhe, com ninguém morando neles. Esse aqui é o pai do Serdar Berdimuhamedov, Gurbanguly Berdimuhamedov, também conhecido como Arkadag, o Protetor. Gurbanguly foi presidente do Turcomenistão por 15 anos, até preparar o poder para o filho. A obsessão do país com a cor branca começou com ele. Gurbanguly diz que dá sorte. Aliás, desde 2018, por decreto oficial, praticamente só carros brancos circulam em Ashgabat. Os pretos levam multa. Sim, a história do Turcomenistão é bizarra. Assim que a União Soviética caiu, esse sujeito aqui, o então secretário do Partido Comunista do Turcomenistão, Sapar Mirat Niyazov, se autodeclarou presidente vitalício do país, depois de vencer uma eleição em que ele foi o único candidato. Desde o primeiro dia, o seu governo foi marcado por uma coleção de bizarrices. Para começar, Niyazov renomeou os dias e os meses do ano para homenagear, entre outras coisas, ele mesmo e sua mãe. Entre outras determinações estranhíssimas, Niyazov 1. Mudou o alfabeto. 2. Baniu os cães de Ashgabat, com a justificativa de que ele não gostava do cheiro deles. 3. Alterou a palavra pão para Gurban Sultan, o nome da sua mãe. 4. Proibiu maquiagens, cybercafés, circos, óperas e videogames. 5. Proibiu o fumo em público, para encorajar ele mesmo a parar de fumar depois de passar por uma cirurgia cardíaca. 6. Proibiu jovens de terem barba e cabelo comprido. 7. Escreveu uma autobiografia. O que até aí tudo bem, mas depois tornou o livro parte do aprendizado curricular das escolas e dos testes para tirar carteira de motorista. Isso depois de ter criado uma estátua gigante com a capa do livro. 8. Escreveu um novo hino nacional, não esquecendo de incluir na letra o quanto ele era um presidente incrível. 9. Fechou todos os hospitais no interior do país, com a determinação que os tratamentos médicos fossem realizados na capital. E 10. Fechou todas as bibliotecas fora da capital com a desculpa de que a população do interior era ignorante demais. Esse aí é o Palácio Presidencial do Turcomenistão. Ele foi construído pela bagatela de 250 milhões de dólares. A tendência do Estado de privilegiar Ashgabat, a capital, não é estranha. Ditaduras frequentemente beneficiam capitais. Afinal, revoltas de populações insatisfeitas a 600 quilômetros de distância costumam ser menos perigosas para o pescoço dos ditadores do que protestos em frente a palácios oficiais. É em Ashgabat, aliás, que está essa bandeira aí, a do estado do Turcomenistão. Quando ela foi lançada em 2008, detinha o recorde mundial de maior mastro do mundo, com inacreditáveis 133 metros de altura.
Por décadas, Niazov tratou o Turcomenistão como uma espécie de reino privado. Mas desde a sua morte em 2006, fruto de um infarto fulminante, o culto à personalidade passou para o novo ditador, Gurbanguly Berdimuhamedov. O Turcomenistão é um país peculiar. A maior parte do seu território é deserto. É no norte deste lugar que está a cratera de Darvas, também conhecida como a Porta do Inferno. Em 1971, geólogos soviéticos perfuravam o deserto do país com o objetivo de encontrar petróleo, quando se depararam com uma reserva de gás natural que fez com que a Terra desmoronasse. Para evitar que o metano fosse liberado na atmosfera, os soviéticos atearam fogo na cratera, acreditando que as chamas pudessem queimar por algumas semanas. O problema é que o fogo já dura 50 anos e ninguém é capaz de prever se ele irá apagar amanhã de manhã ou nos próximos 1000 anos. Aliás, a economia no Turcomenistão é altamente dependente de suas reservas de gás, uma das maiores do mundo. Se você reparar, tem um tapete na bandeira do Turcomenistão. E não é à toa. Os turcomenos são doidos por tapete. Tem literalmente o Ministério dos Tapetes, o Dia do Tapete, o Museu do Tapete. O tapete é um símbolo nacional muito antigo, motivo de orgulho. Outro símbolo é o cavalo. Há um Dia do Cavalo e um cavalo no emblema nacional. Gurbanguly Berdimuhamedov escreve livros sobre cavalos e tem mais de 600 cavalos da raça Akhalteki. Aliás, a maior escultura de cabeça de cavalo do mundo está no Turcomenistão. Você já deve ter reparado, mas eles também são doidos por recordes mundiais. O gosto por cavalos levou Gurbanguly a ser fã de hipismo. Em 2013, no Dia do Cavalo, ele se envolveu em uma queda em uma corrida de cavalos e teve que ser socorrido por uma ambulância. O ditador se sentiu tão humilhado que proibiu a veiculação do vídeo no país. Mesmo assim, foi declarado vencedor da disputa. Apesar da queda, Gurbanguly detém o título de mestre jockey do Turcomenistão. Em 2015, Gurbanguly mandou construir uma estátua de ouro de 21 metros, cafonérrima, dele mesmo cavalgando um cavalo no topo de um penhasco de mármore, claro, branco. Gurbanguly também detém o título de criador nacional de cavalos do Turcomenistão. Ex-dentista, era ministro da Saúde no governo Niazov antes de assumir a presidência do país. Ele também escreveu uma série de livros chamada Remédios à Base de Plantas do Turcomenistão. Em 2020, logo no início da pandemia, Gurbanguly Berdimuhamedov recomendou à população inalar fumaça de harmala para curar a Covid-19. Depois, proibiu que a palavra coronavírus fosse dita no país. E encerrou o ano jurando que ninguém havia sido contaminado pela pandemia no Turcomenistão. Gurbanguly também é doido por música. Nesse vídeo aqui, nós vemos ele atuando empolgadíssimo como DJ numa festa de fim de ano. Esse vídeo aqui é dele fazendo um rap, claro, sobre cavalos. Essa música aqui foi escrita pelo próprio Gurbanguly, com ele nos vocais e no sintetizador. E entrou para o Guinness em 2015, ao reunir o maior número de pessoas cantando em ronda. Exatas 4.166 pessoas participaram dessa gravação. Eu sei, dá vergonha alheia. Além de cantar, Gurbanguly também tem vocação para o automobilismo, onde, claro, fatalmente, vence todas as corridas que disputa.
E isso para não falar do ciclismo. Gurbanguly Berdimuhamedov vence as competições do seu país com o mesmo sucesso que alcança todas as outras áreas da atividade humana. Em 2003, em seu aniversário, o então presidente do Turcomenistão chamou a atenção da imprensa internacional ao levar Jennifer Lopez para cantar Parabéns pra Você num show pra lá de esquisito, sem plateia, na capital do país. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Krabs. Dias depois, a cantora pediu desculpas pela apresentação, depois de atrair a ira de organizações de direitos humanos. Ela embolsou mais de $1 milhão para cantar na festa. Até 2012, havia apenas um partido oficial no Turcomenistão, o Partido Democrático do Turcomenistão, herdeiro do Partido Comunista. Sim, é claro que ele se chamaria democrático. Desde então, para evitar críticas de que o Turcomenistão é um estado de partido único, o governo passou a permitir outras duas organizações de mentirinha, o Partido Agrário do Turcomenistão e o Partido dos Industriais e Empresários. Mas a real é que ambos só existem para apoiar o governo. A democracia no Turcomenistão é tão de mentirinha que em março de 2022, Gurbanguly saiu de cena para deixar o filho, Serdar Berdimuhamedov, de 40 anos, ocupando seu lugar, promovendo aquilo que só pode ser o início de uma monarquia absolutista. Aliás, mais uma na Ásia. Serdar é formado em Relações Internacionais na Academia Diplomática do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. No Turcomenistão, ele é conhecido como Filho da Nação. Ele também é o presidente da Associação Internacional de Criação de Cavalos, a Caltech. No índice de democracia da Economist Intelligence Unit, o Turcomenistão é a 7ª nação mais autoritária do planeta. O presidente do país nomeia todos os juízes do judiciário, incluindo o presidente da Suprema Corte. As poucas figuras de oposição que ousam questionar o governo são presas ou assassinadas. Casos de tortura são frequentes. Os direitos humanos não existem. Embora não ocorra impedimento legal para as mulheres obterem carteira de motorista no Turcomenistão, na prática elas não têm permissão para dirigir. Relações homossexuais são criminalizadas e punidas com penas que variam de 2 a 5 anos de prisão. Homens podem ser detidos e forçados a um exame de toque anal, com o objetivo de encontrar provas de relações sexuais. A maioria dos turcomenos se identifica como muçulmana, mas a liberdade religiosa também é limitada no país. Os turcomenos que têm conversas abertas sobre qualquer assunto religioso estão sujeitos à perseguição das autoridades, que regularmente interrogam e confiscam os telefones dos suspeitos de religiosidade excessiva. A organização alemã Transparência Internacional lista o Turcomenistão entre as 11 nações com maior percepção de corrupção do mundo. A organização francesa Repórteres Sem Fronteira coloca o país entre os 4 últimos no ranking de liberdade de imprensa, à frente apenas da Coreia do Norte e do Irã. No Turcomenistão, o Estado é o dono de todos os meios de comunicação. O presidente aprova pessoalmente o conteúdo da primeira página dos principais jornais, que quase sempre incluem uma foto dele. Os telejornais, com exceção da previsão do tempo, são geralmente dedicados a paparicar o governo. E a mídia estrangeira é bloqueada. Até há acesso à internet no país, mas é extremamente lento e controlado. A estatal Turkmentelecom é o único provedor do país. O pacote mais barato custa cerca de 10% do salário médio mensal da população e é extremamente devagar. Sim, o Turcomenistão é o país mais bizarro do mundo. Mas não se engane com o folclore. Há muito além desse humor involuntário. Este também é um país com uma ampla população vivendo na miséria, ignorante, sem acesso a direitos humanos, isolada da comunidade internacional, impedida de se manifestar politicamente e sem qualquer perspectiva de mudança no futuro próximo.
Para piorar, essa gente toda está a milhares de quilômetros de distância de alguma nação democrática, sem qualquer apoio internacional, jogadas à própria sorte. Como um conto distópico, uma mistura de George Orwell com Sacha Baron Cohen. Eis o reino perdido do Berdimuhamedovistão.